Ela é a expressão artística do educador social Jorge Lima, que através da arte drag tornou-se maquiador, aderecista e coreógrafo. Com 15 anos no meio artístico, é detentora de vários títulos de passarelas e dublagens. Atualmente é a dublagem do ano pelo troféu Clica Nelas. O nome dela é Nahara Viton. Ela surgiu na cena desde 2003 e de lá pra cá não parou mais, fazendo muito sucesso como apresentadora, performer, cerimonialista e animadora de despedidas de solteiro. Agregando sempre ao seu trabalho, ela se tornou DJ em 2017 e não parou mais. Seu criador, Dan Vieira, em paralelo, trilha uma carreira bem consolidada desde 2001, iniciando no teatro e também como professor de passarela e expressão corporal a partir de 2017. Em seguida, tornou-se modelista e entrou para uma companhia de sapateado, sempre agregando as suas inúmeras facetas profissionais. Ela é Rayana Rayovac. E aí, meninas, muito bem-vindas. A gente está muito feliz de receber vocês aqui. Muito bem-vindas, é um prazer recebê-las, né? E que essa conversa de hoje seja bem produtiva para os nossos telespectadores, porque vocês são icônicas, então a gente sabe que vem muita história boa por aí, né? Então, para iniciar, eu queria perguntar para vocês qual é a memória afetiva mais antiga que vocês têm de locais LGBTs que vocês frequentavam, né? Quando começaram a sair. Puxem aí da memória. Eu logo. A gente sabe que foi um dia desse, né? Não faz tanto tempo, não. Eu comecei a sair do casulo muito tardio, eu acho. A aceitação aconteceu pra mim muito tardia, assim. Eu acho que eu tava no ensino médio, segundo ano do ensino médio. Foi que eu comecei a ter aqueles amiguinhos que você se identificava mais. Aí minha professora de biologia já era uma sapa. Aí, em determinada aula, ela falou de uma barraca na praia que só dava pessoas diferentes. E eu me senti pertencente dessa pessoa diferente. Convidada a conhecer, né? Aí fui. Vamos aproveitar que é uma praia, não vou precisar falsificar a identidade, nada, durante o dia, ainda morava com a família, então era meio de boa, que era o Cabumba. Foi o primeiro local, na época, GLS, não tinha toda sigla, né? Só que ainda não... Ainda tem? Tem. Eu não sabia, tenho que voltar o Cabumba, será que tá do mesmo jeito? Inclusive... Os locais de pegação ainda tem. O Rodrigo, aquele garçom, ainda trabalha lá. Ai, por que você lembra logo do Rodrigo? Não, tem história também do Cabumba. Todas têm, eu acho, né? Todas Será que o têm. banheiro permanece bem? Porque era... Enfim, o meu primeiro local foi esse, o Cabumba. Era incrível. Era totalmente fora da minha realidade. Eu fiquei passado no primeiro dia. No primeiro dia eu já beijei na boca. E aí todo final de semana tinha um aniversário diferente de um amiguinho pra ir. Mesma desculpa que eu dava. E a gata chegava toda salgadinha da Maresia. Aí minha mãe dizia, que tanto aniversário é esse, menino? Eu tenho muitos amigos, mãe. A bicha é muito popular na escola. Mas eu acho que é esse antes mesmo de me assumir, de me entender como um menino gay e tal. Acho que foi esse mesmo. E você, Rayana? Em 2003, quando a Rayana surgiu, né, tava começando a me montar, eu estudava no Cefet, que hoje é IFCE, e na época a gente fazia uns encontros no Benfica, né, juntava assim umas 5 bi, aí no outro final de semana tinha mais 3, e aí isso foi crescendo. E teve um dia que a gente foi expulsa do Benfica, do Shopping Benfica, e resolvemos começar a fazer esses encontros na Praça da Gentilândia. Mas por que foram expulsas? Homofobia. Do nada. Né? Do nada. Só que hoje, eu acho que se acontecesse isso hoje em dia, a proporção seria outra, né? Na época a gente não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha, acho que tinha Orkut só. Então não era uma coisa que tinha... Era só aceitar a expulsão zoada, e pronto, né? Era aceitar e ir. E aí a gente começou a fazer esse encontro na Praça da Gentilândia às sextas-feiras. E tomou uma proporção muito grande mesmo, ao ponto de sair no jornal
Na TV Diário fizeram uma matéria na época, entrevistando as senhorinhas ao redor, elas contando histórias mirabolantes, que as gays se beijavam na frente de todo Nossa, que mundo. impactante. Então é uma memória. Vou falar mais perto? Olha, já pensou outra coisa, né? Então, existia isso? Existia isso, então? Não, Esse não existia, contato não, mais... Não, pior que a gente só ia mesmo pra beber e dar pinta, né? E aí... Mas assim, era quantas pessoas em média que tu acha que tinha nessa... Não, chegou num Um grupinho pequeno. Chegou num ponto que lotava a praça. Começou As pequenininho. pessoas ficavam. E lá tinha uma feira, né? Eu lembro, tinha uma feira que as barracas e frutos ficavam esperando já pra no outro dia ter feira. Aí tinha as barraquinhas das feiras, aí as pessoas ficavam, né? Eu lembro porque foi o meu primeiro rolê também. Mas quando eu fui já tava movimentado. Eu fui pra conhecer. E também tenho memórias em relação a isso, porque tal hora começou uns arrastões, né? Eu lembro Aí, desses também. Depois de sair essa matéria no jornal, as senhoras falando que as gays transavam na praça. Aquilo ali sim. é um local de casas antigas e tal. E aí começaram os arrastões. E aí foi nesse período dos arrastões que eu comecei a parar de ir. Mas eu cheguei aí montada, inclusive. Saía do trabalho na sauna e às vezes passava lá montada, porque eu frequentei desde o começo. Então, esses lugares que você frequentou, né, no início da carreira, no caso foi no início da carreira, né? Antes você não tinha ido em nenhum lugar. Assim, quando eu fiz 18 anos eu consegui entrar numa boate, então não teve isso. O primeiro lugar foi justamente esse rolê. Eu tenho uma memória afetiva com esse rolê, porque ele Marcou, né? marcou e faz parte do começo do surgimento da Rayana, né? A Rayana surgiu em junho de 2003 e esse rolê foi bem no começo, assim. Passou quase um ano ainda antes de acontecer essa divulgação no jornal, né? Essa matéria no jornal. Eu não peguei isso. Eu Eu cheguei, Deixa eu- mas eu acho que eu já cheguei no finalzinho já dos arrastões. Os arrastões. E a Cheguei gente a pegar. ia sabendo que ia ter o arrastão, né? Porque assim, a gente queria esse encontro, era muito bom. Queria todo mundo, aquele pessoal menor de idade, a maioria, com seu vinho. Era o seu verdade. vinhozinho, né? Era. Aí, só Tá, pra vai. concluir, Tem um babadinho aí. na hora desses arrastões, as pessoas se dispersavam, mas queriam continuar em encontro. Que foi aí que a gente descobriu que também foi, tipo assim, fechado, boatezinha bar, que foi o Cafofo do Barão. Já ia falar dele, era Pronto. isso. Porque a gente saía da praça, tinha esse babado. Lembro que eu pegava a 28 do Zé Walter, a 28 passava ali perto daquele negócio do exército, nem lembro o que é. Sim. A base aérea. 26 descia ali BC, perto, aí ia pra Gentilândia, tinha esse rolê todo, dava a hora que acabava a Gentilândia, a gente ia pro Cafofo, que era pertinho também, e era maravilhoso. Eu acho que o Cafofo foi o segundo local que eu conheci mesmo, assim. Aí depois veio o New Point e tal, Divine, eu conheci muito tarde o Divine. E aí lá começou a lotar, depois da expulsão da Gentilândia, praticamente, lá começou a lotar. E as pessoas começaram a perceber, não, eu vou pra Gentilândia sabendo que vai ter uma arrastão, eu vou logo pro Cafofo. Aí ia pro Era Cafofo. luxo, Aí eu Cafofo. lembro que o Marcelo Forte começou a tocar lá, depois que começou a juntar gente. Começaram a chamar pra shows. Eu lembro de shows lá da Larissa Lupe, da Raina Mason. Eu acho que eu cheguei a ver a Larissa. Sim, verdade. fazendo andrógeno, as meninas faziam. E era bem legal. Cara, e era tão pequenininho o Cafofo do Era. Barão, era uma delícia. Era. Como era lá? Tu lembra assim? Tipo, Realmente era um Cafofo. era só um espaço, Era. uma casa. Não, eu acho que a maioria dos bares ali no centro geralmente são derivados de casa, né? Mas tinha mesmo os cômodozinhos assim, que eu acho que é isso que propiciava a gente as pegações, o encostado na parede e tal. Era um luxo. O que é um eu acho encostado na parede? aquele arrochado gostoso. Letícia Lais, na época de Berg ainda, me arrochou lá a primeira vez, viu? Você já ficou com Letícia? Saiu, tá vendo, ó? Eu disse que era só pra ter colocado água na caneca. Ficou com Letícia, ficou com quem mais? Não, somente Das esse pessoas caso, famosas. porque me Não, vamos Me puxar aqui veio lá à da memória. Você lembra, memória. Rayana, de alguém que ela ficou? Não lembra, não. Falaram aqui, inclusive ela esteve aqui com a gente, ela falou também, não foi uma diva e tal. Mônica Lepinski. Não Que estava na lembro, sua não me lista. recordo. Agora é fibra ótica, não tem mais. Não, na época da Mônica era uma relação telefônica. Como é uma relação telefônica? Elas se pegavam e a Mônica botava crédito no celular dela. Mulher. Que maravilha. Não, isso é mito.
é mito. Rayana já ficou com alguma outra pessoa famosa do meio, as artistas? Posso sempre também muito listar? podre, assim, sempre- Posso listar? Pode. Olha, não, foi o ó. Eu pensei que tu ia, não, foi podre. Não, eu acho que eu só... Pode que não tem, né? Eu acho que eu só lembro da Não tem. Aisha, só lembro da Aisha. Drag também, né? Porque eu produzia, fazia as produções. Eu lembro só Por isso dela que ela namorava morta. contigo? Ela Porra. namorava comigo? Não sei. Não, Mulher, tô passada com essa não sei se foi por interesse, mas... Porque a Lohana. É, Eu acho que- que assim, pra mim foi uma vitrine muito boa também. O fato de eu produzir ela enquanto drag, né? Porque era diferente Era uma das minhas potência, produções. ela. As produções eram produções de show, né? E o seu trabalho nela era E lindíssimo. aí ela não foi por interesse. Eu acredito que não foi por interesse, mas existia uma via de mão dupla, né? Mas, tipo assim, eu nunca banquei ela. As pessoas achavam que eu bancava ela. Não, ela comprava o material das produções e eu fazia. E fora as que era um produções. puta um artista. Era Muito artista talentoso. mesmo. E aí foi uma via de mão dupla, né? Tipo assim, várias pessoas começaram a me procurar mais depois que eu comecei a fazer os figurinos pra ela. Mas eu não sei se foi assim, totalmente. Não foi esse interesse que as pessoas dizem como se ela tivesse se aproveitando, como se escorando. É, o seu aproximou. É, a gente sabe que existe. É, porque Muito. falaram isso também, que algumas pessoas às vezes se aproximam de vocês para conseguir uma produção, uma coisa e tal. E eu achei erroneamente que isso fosse coisa da época da Divide, porque eu vivi muito isso. Mas não, até outro dia. É. Eu produzo e apresento juntamente com a Lohana, que teve aqui, o José Walter, e todo ano as candidatas A Lohana dão disse em cima, se jogam. É. E lógico que eu não vou mentir, que às vezes, né? Um do Miss mesmo jeito Simpatia, né? Toma aqui um Miss Simpatia. Não, a questão não é nem essa. É a questão de ficar mesmo. Já fiquei com vários candidatos. Mas, erroneamente, elas pensam que a gente, pelo menos... Como fica, né? Já fiquei É. com várias. Não, mas é porque houve, né? Eu tenho mais de 10 anos apresentando. Já fiquei com vários nomes, a gente precisa de Gente, nomes. não precisa. Vencedora. Eu nem lembro o nome Escrevam pro dela. Miss José Walter, hein, ó. Inscrições abertas aqui, ó, na área Não, Miss não, José isso não Walter. existe. A gente não tem esse poder, né? A gente só apresenta, no caso, né? Eu falo por mim. Eu só apresento, né? Aí elas pensam que a gente tem esse poder de... Aí todas saem decepcionadas, passam meses sem falar É com porque você. tem que fazer o combo. E a menina ainda não ganha nada, né? Mas É porque tem que ter o combo. Fica com ela, mas também tem que ficar com a Fefé. Porque aí, se não, meu amor, não... Bom, isso não é verdade, eu sei, porque eu sou Miss Walter e não precisei ficar com a Fefé, tá? Por favor. Por favor. grupão. Não, mas elas têm muito isso. Eu falei pelo Miss Walter porque é algo bem mais atual. Mas a montagem, elas se aproximam, né? E a gente pensa que tá vacinado contra isso, com esse tipo de coisa, mas não tá, né? A gay é muito carente, é incrível. A gente cai na conversa, leva pra casa, faz aquele lanche maravilhoso. Quando a gata vê o quarto da Narinha, porque agora eu divido tudo, né? O quarto da Narinha, aí já quer, aí já me monta, já isso, já aquilo. Mas isso acontece até hoje, eu fico passada. Ah, mas aí vai muito de como você administra É. isso também, porque eu me aproveitava. A bicha vinha se montar por interesse, meu amor, comprei aqui umas coisinhas, comprei um material. Não, Certo. não, Aí não, eu mas me eu acho que eu aproveitava nunca. também. Eu fui besta, eu fui bobinha. É. É. Ai, que Ainda dá saco. tempo de- Se aproveitar. É. Ah, então É, tá. gente, como a gente entrou aqui já no assunto já da montação, né? E eu sei, pela a história de vocês, a gente vê que vocês iniciaram na arte antes da montagem, né? Você como ator, você como bailarino. E aí a gente gostaria de saber como que foi essa transição, né? Do artista pro personagem, pra drag. Como que vocês começaram aí a montagem. E eu ainda queria abrir um parênteses. Vamos também, quando você for contar, Nara, conta como foi estar naquele grupo que era o The Gas, depois virou The Lies. A gente quer saber um pouco sobre esse assunto. E a Rayana também eu quero saber como foi esse início, porque ela estava falando que começou a se montar em 2003, que ela começou a ir pros rolês. E a pergunta também, complementando a do Alisson, é se você já começou a fazer show direto. Ou não, precisou primeiro se montar, se adequar como você queria a Rayana, ou já foi de primeira. Eu comecei no teatro, né, em 2001. Eu fiz curso aos 9 anos de idade, mas profissionalmente, assim, recebendo cachê, eu comecei no teatro pela companhia do IFCE. E aí, em 2013, eu tava fazendo o curso de princípios básicos e a gente tava montando um espetáculo que eu fazia uma velha, uma personagem que era uma senhora.
E aí, na época, a Scarlett O'Hara, que hoje é ex-drag e ex-gay. A gente tem uma ex-drag aqui. Todo episódio eu falo. A Aaron Brás. A Scarlett, além de ex-drag, é ex-gay também. E ainda luta contra, né? Nossa, sabendo desses babados. Aí também que eu não De sabia. extrema direita e tal, Sim. tem todo esse rolê. E aí ela me levou, ela disse uma vez, ela me viu no espetáculo, né? O namorado dela fazia parte da companhia. E ela disse assim, você tem que se montar. Temos que ir pra Divine. Eu era de menor ainda. E eu, não, mas eu não tenho como entrar. Vamos fazer o seguinte, você vai montada, que aí eles não vão pedir tua identidade. E aí ela me maquiou, assim, bem caricata. Como eu achava que... Como eu era do teatro, né? E eu fazia muito... A gente montava muitos espetáculos de comédia. Ela me maquiou caricata mesmo, assim, humorista, uma coisa Aurinete Camurupim, com o olho todo colorido, eu botei 2 chuquinhas no cabelo. Fui com uma sainha de colegial, uma blusinha e um all-star prata. Ai, que... Aí eu cheguei na boate, assim, todo mundo rindo e fazendo a tiração, né? Eu achando que tava arrasando, porque vinha do Gostaram, cenário do né? teatro, achando, né? Muito tempo depois a minha ficha caiu, quando eu fui conhecendo, a minha ficha caiu de que as bichas estavam xoxando mesmo, né? Mas a minha primeira, minha entrada no show business, do assim. show business foi dessa forma, assim, bem torta, bem caricata. E aí depois eu fui maquiado pela Nayane Cash no Miss Ceará de 2003, né? Que o Miss que a Flávia ganhou. E aí a Nayane já fez uma super produção e a partir dali eu não parei mais de me montar. E aí eu já fazia maquiagem artística por causa do teatro, comecei a experimentar algumas coisas em mim, bem cansadas, né, na época. E já fazia figurinos também por causa do teatro, que eu acho que foi uma coisa que facilitou muito, assim. E aí quando eu comecei a trabalhar já foi como apresentadora. Então, e o primeiro show, onde foi? The Bird Cage. Era um bar. Eu conhecia. Eu já ouvi falar. Gente, Sim. ninguém falou desse bar. Ninguém tinha falado de lá. Uma pessoa anta, né? Perto ali da Caixa Econômica. Na época. Nossa, ele era meio escuro também, né? Era. Eu comecei a me montar na fase da transição do pessoal da Kiss pra Thor, né? Sim. Que depois virou Renascença. E aí, quando a Kiss fechou, o The Bird Cage deu um up, porque na época existiam 2 locais, né? Ou era Divine, ou era as boates elitizadas. E aí, como Renascença tinha fechado, The Bird Cage deu um up, né? Funcionava como bar, mas tinha uma programação de show. E aí, algumas das meninas começaram a ir pra lá, assim. No Dragão não tinha opção pra gente, né? E aí, foi lá que eu comecei a fazer show. Comecei como apresentadora residente de lá, passei... Eu acho que quase 1 ano, e aí depois a Dicinha Mitchell assumiu, a Satine também chegou a fazer coisas lá. Que legal. Eu não lembrava do The Bird Cage. Foi lá que eu comecei mesmo, profissionalmente, como apresentadora lá. Comigo, como você falou, eu comecei dançando, né? Eu fui aquele menino que tinha grupo de dança na escola e... Tipo Backstreet Boys. Não, era uma coisa mais Britney mesmo. Era uma coisa mais Britney, Madonna apavorava os professores, porque quando eu comecei, como eu falei, né, foi muito tardio a minha aceitação. Em tudo, né? E a arte, ela veio pra mim pra isso, eu acho que pra isso, pra me ajudar a me aceitar e descobrir a Madonna. Descobrir a Madonna foi libertador. Libertador naquela quadra do Polivalente lá no José Walter, eu fazendo Madonna, me sentindo totalmente realizado. No outro dia ser chamado pra diretoria, que eu apavorei com um discurso que era, eu lembro como se fosse hoje, era 1º de novembro, não, 1º de dezembro, e eu coloquei no meio da coreografia a questão do Dia Internacional Da luta contra a AIDS. Aí jogava camisinha para o público. E os educadores, eu acho que eles deveriam gostar dessa informação, uma maneira nova de passar a informação. Eles se sentiram muito atacados. Aí isso me deixou enfurecido. Vamos fazer mais, enfim. Comecei a dançar, comecei a fazer aula de balé nas escolas. Nada profissional até então. Era nas escolas de dança do bairro. E daí fui para as bandas de forró, porque na época tinha bailarinos masculinos nas bandas. É verdade, eu lembro muito bem dessa época. Dancei, lembra o quê, gente? Que eu também dancei numa banda de forró. Já porque eu tô com medo, Já você fico sabe, logo. né? Aí dancei em algumas bandas.
Aí foi quando excluíram os homens dos corpos de baile de bandas. Foi que eu conheci os meninos que dançavam pras drag. Na verdade, nem dançavam. Era também ex-bailarinos, que eram o Germano Rocha e o Gilvan Pompeu, do José Walter. E aí foi aí que surgiu a Lohana Lies. Tava surgindo a Lohana. O Germano tem coragem de fazer show com a Lohana tem, pois então vamos montar um espetáculo, coisa que ainda não se era. Não existia em Fortaleza, né? Meninas drags, na época ainda o termo ainda não era muito usado, era estereotipado, né? Só para as meninas que batiam cabelo, colorido, tal. Vamos lá, uma transformista com um balé incrível e tal, que era aquela bagagem de banda de forró espetáculo, né? Aí foi isso. Aí eu entrei pra esse grupo, que antes era o The Lize, porque era em função da Lohana, que era Lohana Lize, né? Que ainda permanece Lohana Lize. E a gente era muito isso, a gente era o grupo pra ela. A gente tinha muito esse amor ainda existe muito esse amor mútuo, né, entre a gente. Aí depois tivemos que mudar o nome e tal, The Gas, e permaneceu fazendo uma linda história na boate, na cidade, na cena, que foi muito lindo essa época do The Gas. Mas diz a Lohana que me via muito atarentado no palco de menino. Tinha um cabelinho já grande, os cachinhos. Tu lembra dos cachinhos? Os cachinhos. Dos cachinhos, né? E Tu lembra o ano disso aí, mais ou menos? 2008. A Rayana já era a grande Rayana, né? A Rayana já era Rayana. A gente, a gente dançou o The Gas. O The Gas dançou com a Rayana. Então, em 2008 foi o que eu entrei no The Gas, fizemos um boom, fizemos todos os eventos, todos os desfiles, dançamos com tantas pessoas incríveis e foi escândalo. Aí, em 2009, eu tive um problema muito sério de saúde, que foi a úlcera que eu peguei no olho, né? Quase que ia perder, no fisiotransplante. Aí, voltou aquela criança viada, sem a autoestima que a dança tinha me dado e o mundo LGBT tinha me dado. Caiu por terra quando esse problema veio. Aí que veio a Nahara como válvula de escape pra me tirar daquela rede, porque eu tava babado. Foi uma época muito difícil pra mim. Aí veio o Carlos Demétrio, que era a Pietra. Bicha, vamos se reerguer, vamos se montar. Eu tá louca, maquiagem no meu olho. Eu lembro do seu primeiro ensaio na Divine, eu tava lá. Você tava, eu lembro. Beyoncé, né? Sim. Oi, da Beyoncé. A gente tinha um Foi o ensaio teste. na terça-feira. Foi o teste. Que existia isso na Divine, né? O teste. Porque o público já me conhecia como bailarino, mas não como um artista, como dublagem e tal. Aí foi o teste, que foi com Oi, é verdade. Na terça-feira aconteciam os ensaios, né? E aí eu me lembro que eu ia apresentar alguma coisa no final de semana e a Nara tava fazendo um ensaio de teste e a gente ficou todo mundo assim, encantado. Porque a gente fazia o ensaio desmontado. Sim, Né? e já conhecia também como bailarino, conhecia. né? Conhecia também como bailarino. Aí foi isso, a Nara veio pra mim como salvação mesmo. Eu uso, na verdade, né? Eu ainda uso a Nara muitas vezes hoje, ainda como salvação, como válvula de escape, porque eu acho que eu sou uma pessoa melhor quando ela tá. Não que o Jorge não seja, porque sem o Jorge nada aconteceria. Mas a Nara, ela veio pra mim e ainda uso muito ela sobre isso. Aí pronto, aí eu achei que eu poderia estar sendo protagonista e não só coadjuvante de todo esse rolê, desse corre todo que é esse mundo que a gente vive. E eu tô aí até hoje, esses 15 anos, fiz agora recentemente 15 anos de montagem e é muito massa viver isso. Não sei, hoje pra mim se torna muito incerto, né? Por todas as questões que a gente vai debater aqui. Sim. Isso me deixa com um sentimento de incerteza se eu ainda vou estar na cena por mais 15 anos, né? Mas projetos como esse me faz ter tesão de novo por isso, porque é muito difícil. É muito difícil você permanecer com o mesmo tesão. A gente tá batendo muito nessa tecla aqui, de justamente sobre isso. Você falou uma coisa que até me arrepiei um pouco aqui, já tendo os outros episódios aqui, que já aconteceram, que todas elas também... A gente pergunta, né? Como vocês acham que vai ser daqui a algum tempo? Se essa nova geração, principalmente para vocês que já são mais antigas, se essa nova geração vai conseguir continuar com o que vocês fizeram lá atrás.
E aí tem toda essa dificuldade, tem os lugares que vocês precisam ir. Eu acho que a Rayana, ela se reinventou para se adequar aos espaços, aos lugares também, né? Que a gente ainda vai perguntar também sobre isso. Mas tem todas essas questões que realmente são bem complicadas. Você falou aí um ponto aí bem... Eu acredito, eu fico muito feliz com essa nova geração, sabe? Muito feliz mesmo. Porque tudo é... Incrivelmente, tudo é muito fácil hoje em dia, porque existe, graças a Deus, existe uma visibilidade maior e tudo, né? Hoje em dia, acho que a nova geração não sabe o que é andar de ônibus montada. Elas não sabem. E aí elas podem até dizer assim, ainda bem que eu não sei. Sim, legal, é um conforto. Mas você não cria casca pra você vivenciar. Você não vivencia aquilo mesmo. Você não cria a casca que você precisa pra você continuar. Você não valoriza tanto você estar montado ou você faz de qualquer coisa. Eu sou muito feliz com essa nova geração que tá vindo, porque eu vejo muita coisa massa, muito talento, escândalo, meninas que já nascem estilistas, maquiadoras, aderecistas. Isso é muito massa, porque antes eram uma ou duas que faziam todo aquele corre ali, né? E hoje não, hoje a internet, ela trouxe essa informação, né? Com o boom do RuPaul lá fora, foi lógico. Quando eu falo do RuPaul lá fora, não é desmerecendo toda uma história que a gente tem aqui no Brasil, que é muito forte. Mas eu tô falando assim porque o boom do RuPaul chegou pra nós aqui com a expansão da internet, né? E aquela síndrome... E o termo também. Pronto. O termo drag e a também. popularização do termo drag, né? Mas é porque como a gente tem aquela coisa da síndrome do vira-lata em valorizar sempre o que tá fora, a gente meio que esquece. Mas... tudo hoje é muito fácil, você tem tutorial pra tudo. Eu só comecei a me maquiar depois de 7 anos de montagem. Olha como eu penei. Será que hoje, pra uma nova geração, elas demoram tudo isso? Não. Lógico que não existe tutorial pra tudo hoje. Aí, isso é o bônus, né? O ônus é que eu vejo cada trabalho feito de qualquer jeito. Que eu digo assim, poxa... Sabe, eu demoro, tô no meu começo, eu lembro como se fosse hoje, na minha preparação para concorrer aos concursos de dublagem. Nossa, eu passava dias tentando pegar aquela letra, porque eu queria entregar o máximo, a gente tenta sempre entregar o máximo, né? O máximo que desse, e hoje eu vejo cada coisa. A música fala, amor, a bicha dubla liquidificador. É difícil pra mim ver isso. É difícil pra mim ver isso. Cite nomes, aquele. Cite nomes. Aproveitando a oportunidade que a Nara falou sobre a geração, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Toda geração vai colher frutos do que foi plantado na geração anterior, né? Nós colhemos os frutos de uma geração que se escondia da polícia para fazer evento do Miss Gay, como a Johnny conta, né? Sim. Que tinha uma dificuldade maior de comprar adereço. A gente ainda já pegou uma geração que a gente comprava coisas com mais de fora, né? Comprar em tal lugar. Antes era muito mais difícil comprar tecido, comprar figurino, comprar peruca, nem se fala, então. Eu sou da época que só existia uma loja de peruca aqui, que era na Liberato Barroso, que você encomendava a peruca pra eles trazerem a peruca de São Paulo, levava 20 dias pra... Então, nem provava, então. Eu olhava, só achava bonito e provava. Era na sorte. Eu queria uma peruca ruiva. E aí eles encomendavam a peruca ruiva no catálogo lá de São Paulo. E aí trazia 20 dias depois, você ia saber se ia caber na sua cabeça. Se ficasse bem você, ok. Se não, tinha que usar. Eu usava do mesmo jeito. Mas é o ônus e o bônus, né? Como eu acho que tudo tem. Mas eu sou feliz, eu sou esperançoso, sabe? Porque eu amo essa arte, eu acho incrível e eu adoro quando eu vejo uma nova geração arrasando no palco, como tem várias aí, que eu sou cadelinha por ela. As coisas vão se transformando também, né? Um pouco assim, por exemplo, ano retrasado, eu fui convidado para apresentar a Ser Cicerone do Congresso de Medicina Nacional que aconteceu aqui. Fui eu e a Luísa Nobel. A gente apresentou um congresso de medicina. Gente, medicina é uma coisa assim tão engessada. E uma drag. E uma mulher... Eu ia perguntar se você foi de Rayana mesmo. Preta, de Rayana. E uma mulher preta apresentando aquilo dentro de um local que era totalmente assim, embranquiçado. Bem elitista mesmo. Elitista também. E aí
eu me vi naquele local assim, porque eu passei 2 semanas muito nervoso, né? E aí quando a gente foi fazer a primeira reunião de pauta, que eu vi os organizadores conversando sobre, eu disse, gente, eles deixaram a gente bem à vontade, né? Mas voltando assim, é sobre se permitir ir experimentando e as coisas vão mudando e hoje a gente tá passando por um processo de transição de boates para bares, né? Tem muitos trabalhos em bares acontecendo e eu acho que é de fase mesmo, assim. Talvez mais lá pra frente outras boates abram e os shows voltem a ser ocupados. Com mais por essas frequência boates. também, Você né? falou em se adequando, né? No caso da Rayana, que ela passou a ser DJ, comunicadora e tal. Comigo também aconteceu, por quê? Porque com o fechamento da Divine, que quem é artista e permaneceu, teve também que se adequar, né? Porque a Divine, elas nos davam um conforto que a gente não imaginava que a gente iria sentir tanta falta. No caso, o artista, né? Infelizmente, eu só vivi o boom da Divine, assim, a Nara só viveu, né? O Jorge viveu mais. Só 4 aninhos, né? Comecei a me montar em 2010, então foi de 2010 a 2014. Então, quer dizer, quando a Divine acabou, eu imaginei como... Foi o que passou na maioria da cabeça dos artistas, que não ia ter mais para onde ir, né? Porque assim, eu não me sentia pertencente porque eu acho que já estava vindo a Level, eu acho que sim, no finalzinho da Divine, eu lembro. Mas eu não me sentia pertencente, aquilo ali não era meu mundo, né? Você falou que o Dragão do Mar não tinha na época, né? Daquela história lá, que não tinha visibilidade para as meninas, como hoje também não tem, incrível, né? O tempo vai e volta. Pois é, eu não me sentia pertencente ao Dragão do Mar. Mas foi preciso a Divine findar para o artista que a Nara é hoje existir. Porque eu aprendi a ser apresentadora, eu aprendi a lidar com contratante. Graças a Deus eu sei lidar muito bem com contratante hoje em dia. Eles me respeitam e respeitam a minha arte. Em termos a valorização artística, a remuneração mesmo. Graças a Deus, tem contratantes que sabem o meu valor em termos cash mesmo e pagam o que eu peço. Porque, infelizmente, a Nara ela não consegue... Porque eu sei que tem artistas que conseguem viver essa arte sendo remunerado mal, mas eu não consigo, a Nara não consegue. E graças a Deus, foi através da Divine acabar, que eu passei a aprender, eu comecei a aprender a lidar com o contratante, porque a Divine elas não dava esse conforto. Porque e um certo comodismo, né? Eu vou até fazer uma provocação. Mas é a verdade. Vou até fazer uma provocação pra você, porque assim, apesar da Divine ter sido a Divine, né? E nós, todos os artistas que trabalhamos lá, nós fomos apresentadoras divas, né? Que eram os pilares da casa, né? Como a Condessa falava. Apesar de ter tido a Divine como a minha casa, eu trabalhava mais fora do que na própria Divine. Né? Eu comecei a minha carreira fora, eu já trabalhava com despedida de solteira, já era residente da Califórnia. Então eu acho que também existia assim, um certo comodismo de esperar que o que é que a gente precisa pra gente furar essa bolha, né? Eu fui atrás. E tiveram outros artistas que também foram atrás que me serviram de inspiração. Como a Dissinha Mitchell, que na época da Divine, bem no começo da Divine, já fazia shows de cover da Madonna nos bares. Então, eu, como artista, eu nunca me contentei só com aquilo. Acho que pra mim esse pensamento também é um pouco mais fácil porque eu não nasci na Divine, né? Uhum. Eu entrei pra Divine muito tempo depois que a casa já né, funcionava, era o celeiro dos artistas da nossa cidade, do estado, mas eu só vim pra Divine muito tempo depois. Então talvez eu tivesse essa consciência por causa desse processo que foi inverso ao da maioria das artistas, né, que começaram, que nasceram lá e aí tinham esse suporte, esse conforto. No meu caso, que nasci lá, foi muito difícil quando não existia mais aquilo. Aí a gente teve que permanecer. Agora me diz, como é que faz isso? Permanece num cenário que não existia cenário, a Divine acabou o cenário, mas aí, e você permanecer e tá aí, né? Até louca, eu admiro muito a Camille,
a gente conversa muito sobre isso, né? Já ainda estarmos aqui, né? Aí depois, o pós-Divine. Porque foi uma das pessoas que eu me inspirei muito a querer permanecer na cena. Né? Porque ela permaneceu lindamente, se reinventando também, não teve medo de se reinventar, que é uma coisa que a nossa comunidade nos agride demais quando a gente tenta fazer algo novo. Pedem algo novo e quando é eles pedem feito, algo eles novo, não querem quando consumir, feito, se eles não assustam, querem né? consumir, eles fazem um hate mesmo, porque a gente sabe que a nossa comunidade é muito Sim. isso. E ela não teve medo. E pra mim também passar não ter medo, eu demorei bastante pra me pegar no microfone e apresentar. Mesmo eu sabendo que eu na minha cabeça, assim como em 2010 eu disse assim, que eu posso também estar ali dublando e não só dançando atrás, eu também tive esse medo de eu também posso estar ali entretendo de outra maneira, apresentando, tal, fazendo outras coisas. Foi difícil também. E aí tu fala que não se via muito naquelas boates da Baixa do Dragão do Mar, daquele ambiente quando saiu. Mas já a Rayana lida muito bem com o público de lá, né? Tipo assim, principalmente com a inclusão do profissional DJ ao seu currículo, né? Aí é um outro ambiente, você vê como um outro ambiente, com outro público, tipo a Level, as boates que eram de lá? Daquela parte? Assim, eu não sei se eu tive sorte de ter bons trabalhos relacionados a isso, né? Ou se realmente, de fato, a gente cria um certo preconceito, assim, sobre locais, né? Eu lembro que eu já apresentei coisas na Meet. Eu acho que eu fui uma das poucas drags a apresentar Pouquíssimas. coisas na Meet. Porque a Meet não era um local Não pra você. era. Era totalmente padrão, né? Padrão. Era totalmente padrão. E aí eu lembro que uma vez eu apresentei o Mr. Gay Ceará lá, que foi inclusive o Santiago Guerra, que também é ex-gay, que ganhou. Gente, como é isso? A Rayana é a cura. Eu acho que a Rayana é a cura gay. Aí como é que faz a inserção da medicação? Só coração Tem que mesmo. fazer? Nada de pele, nada de nada, só oração. Oh. E aí, eu lembro que eu apresentei esse Mr. Gay lá, né? E nunca senti a diferença, assim, obviamente que era um público que não era um público, mas talvez fosse um público que tivesse ido no dia sabendo que ia ter esse Mr. Gay Ceará lá. Sim. Né? Mas uma coisa assim que pra mim houve uma diferença com o tempo foi na questão de ser apresentadora e brincar com a plateia. Antigamente eu lembro que quando eu pegava o microfone na Level, me inspirava muito na Silvete, eu não vou negar isso, né? Silvete, pessoal, as apresentadoras caricatas da Blue Space, que acho que são referências para todo mundo. Sim, né? demais. E aí eu me inspirava muito na Silvestre, fazia brincadeiras com o público, chamava no palco, xoxava. Eu lembro que em 2010 eu passava tipo 40 minutos no palco fazendo isso. Eu porque posso dizer uma coisa, uma experiência que eu tive contigo em relação à apresentação? Tararara. Foi na Dona Santa, que a Rai estava apresentando o modelo da G Magazine, que era o sósia do Caio Castro. De uma revista de homens, né? Despidos. É como se fosse um privacy impresso. Alô? Um OnlyFans impresso. Aí era a Rai que tava apresentando, né? Aí ele vinha, fazia a performance, fazia um PD, né? E aí ela chamava uma pessoa... É um pode deixar. Aí ela chamava uma pessoa no palco pra vestir ele, né? E aí a pessoa ganhava uma revista. Aí eu lá bem quietinho, aí os meninos, atrás de mim. Aí ela me chamou no palco, eu subi, vesti a sunga dele, ganhei a G, morrendo de vergonha, porque eu tava paquerando. Não, eu tava paquerando no dia e eu fiquei passado que o menino tava olhando, né? E eu, meu Deus, muito tímido. Vesti a cueca, eu sei que eu saí de lá já namorando. Aí essa noite eu não esqueço. Com o modelo da G? Não, com o outro rapaz. E aí eu achei muito legal, porque quando o modelo da G foi falar, a voz dele era muito fininha e ele era muito homão. Aí todo mundo, Eu lembro. Tu lembra? Eu lembro Dessa parte. Aí você conduziu muito bem. Gente, vamos. Aí levou a situação assim, muito, muito, muito de boa. E essa noite eu nunca esqueci. Brincadora. Tanto é que ganhou agora um prêmio como melhor apresentadora ano passado, não foi? Se eu não me engano. Mas é uma das que ela, Laila, pra mim, aqui
Camille sabem lidar, sabem levar o microfone como ninguém, é A verdade? Rayana se reinventou, como eu tinha falado, né? E aí, como foi isso? Como é que você pensou assim, não, agora eu acho que só ser drag, apresentadora, já tá cansativo, eu quero algo mais. Porque você faz 1.500 coisas, né? Faz adereços, aí faz aula de passarela, faz sapateado, É um luxo. Tudo foi uma questão de necessidade, né? E eu sou uma pessoa que eu meto as caras mesmo. Eu comecei no teatro e aí comecei a fazer maquiagem e figurino por uma questão de necessidade, né? A gente precisava economizar e aí fui me jogando. Comecei a me montar, como eu falei há pouco. A Scarlett diz: vamos se montar, vamos pra boate. Foi. E as coisas pra mim todas foram acontecendo dessa forma. Comecei como DJ na Level, porque o pessoal, os promoters, eu já era apresentadora da Level, os promoters diziam: bicha, você tem que ser DJ, você tem que ser DJ. A gente tá precisando de uma figura para o cartaz que acrescente ali, agregue, né? E eu lembro que a primeira vez que eu toquei, eu não sabia mexer, eu nunca tinha mexido no equipamento. Eu fui forçada a tocar, na verdade. O Lucas Praciano, junto com o Sérvulo, colocaram a minha foto no cartaz e disseram: agora não tem como você não dizer não. Né? E aí na semana eu fui lá na casa dele aprender como eu aprendi a mexer mesmo no dia. Mas eu já sabia como funcionavam os botões, canal, volume, selecionar música e tal. Então as coisas pra mim todas foram acontecendo dessa forma, assim. E aí tudo que eu vejo de novidade, eu vou tentando agregar a minha imagem, né? Eu lembro que na época da Divine, a figura da Rayana era muito mais simples, assim. A maquiagem era mais feminina, as perucas eram mais... né, Chegou mais... onde a gente queria. Era uma Onde a coisa gente mais estava transformista. comentando. E aí, quando eu assisti RuPaul, a primeira vez que eu vi aquelas perucas grandes e maquiagens mais carregadas, eu comecei a me encantar por isso. Se você for assistir os episódios antigos do RuPaul, Você também também era vê essa assim, diferença, né? é verdade. As meninas eram perucas com franjinha, eram coisas lisas, e aí os cabelos foram aumentando, e elas passaram por esse processo, a gente também, né? E aí eu lembro que na época que eu assisti, eu não assisti da primeira temporada, eu acho que eu assisti a temporada que a Bianca Del Rio ganhou. Bianca, a partir da Nossa, Bianca. A Sério? partir da Bianca, foi a primeira que eu vi. E aí quando eu vi aqueles cabelos enormes, eu disse assim, não, eu tenho que fazer alguma A coisa própria assim. Bianca, né? Com o cabelo dela. Tudo. E aí eu lembro que na época eu já trabalhava com o Paulo, né? Já fazia algumas coisas pro Paulo Diógenes. E ele me deu algumas perucas da Raimundinha, porque ele tinha um estoque de perucas da Raimundinha. E na época eu fazia a manutenção das perucas da Raimundinha. E aí eu lembro que eu peguei uma das perucas loiras da Raimundinha e transformei em um penteado enorme e fui pra boate, assim. E eu percebi que as pessoas sentiram, as pessoas que me conheciam, né, ficaram assim meio... Porque até então você ainda levava aquele termo transformista, não é isso? Que existia a divisão na época. a gente Quem é sempre- a gente falou sobre transformista, isso quem é aqui. drag, quem é andrógeno. Que hoje não tem mais drag- isso. Hoje todos vocês eu são acho drags. maravilhoso. Drag também era muito associado a bate-cabelo, É. né? Hoje em dia não mais. E aquela maquiagem também mais colorida é, e tal. mais colorida Era. e tal. A gente estava dizendo que, na época, a gente que era drag, aí no meio transformista era até uma ofensa chamar uma outra de drag. Isso. Olha a sua drag. Aí, tipo assim, elas se chamavam, né? Eu escuto até hoje. vê essa resistência. E hoje em dia, com a RuPaul, com tudo isso, então tudo virou drag. Tudo é a mesma coisa, não tem mais essas definições tão exigidas, né? Tão marcadas. Então já deixa mais o artista mais livre para poder criar e interpretar as coisas, né? Quando eu comecei, eu senti essa resistência, porque como eu vinha da dança, então eu queria fazer coisas dançantes, eu achava, e eu ainda acho drag, naquela época, aquele formato de drag bárbaro, aqueles bate-cabelo, aquele abuso, eu achava tudo. E disseram, não, Nara, você não vai ser aceita. Seja transformista, faça o seu lento, no máximo um dançante, você não vai... Se você quiser uma projeção, me falaram, uma diretora artística, se você quiser uma projeção, não seja drag, naquele formato de bate-cabelo. Né? E era realmente bem difícil. E você pode ver que com o tempo, o amadurecimento, ele reflete na estética, no meu caso, né? Naquela época lá, pra você ser a fodástica,
Você tinha que dublar todas as outras línguas. Você não ia ser fodástica fazendo o seu português, música brasileira. Eu só fui pegar gosto em dublar em português depois de muito tempo. Aí isso refletiu na minha estética. Você não iria me ver usando black, não iria, porque isso representaria muito brasilidade, algo que não uma parcela da galera não curtia, porque queria ver você sempre, sendo que as americanas, elas sempre usaram blacks e são as músicas que elas queriam que todo mundo fizesse, que era francês, italiano e tal. Puxando o que você tá falando, aí eu já vou aqui jogar pra Rayana, porque essa coisa de não fazer a música em português, a Rayana já fez, tipo, em 2008, que a gente tava conversando até antes, que eu achei sensacional quando eu vi, que eu não conhecia, eu acho a Rayana, se conhecia, não lembrava, assim, eu lembro que ela fez um show num espaço que tinha ali na avenida da universidade, que tava vendo uns shows nos domingos, que era incrível, tipo assim, domingo 5 da tarde. Quem imaginava que vocês iriam estar fazendo show nesse horário num domingo, lá em 2008, não é isso? Eu acho que foi 2008. E era um comitê. Era um comitê de um vereador, não lembro o nome dele. Também não vou lembrar. Alguma coisa assim, que a gente... Que eu até brincava. Sei lá. Eu não lembro, eu sei que era legal porque era um pouco fora da curva, né? Ainda tinha a Dival, ainda tinha os outros lugares, espaços, e do nada surge um espaço com entrada gratuita, e você viu o show delas. E aí a Rayana fez um show fazendo Cássia L, Partido Alto, né? Quando eu vi, a Rayana chegou com aquele cabelo black, tudo o inverso do que você tá falando. E eu achei aquilo sensacional. Eu ia falar um palavrão. Nossa! Poxa! Caramba! Eu achei sensacional. Assim. E a dublagem estava impecável. Impecável. Porque vocês, dessa geração, tinham essa preocupação com a dublagem. De até a respiração, vocês tinham que aprender. Né? Então, quando a Rayana chegou, que ela ficou parada assim, imponente. Deus é o cara gozador, não sei o quê. Nossa, foi sensacional. Pronto, o que você falou, né? Eu acho que são fases, né? Porque lá atrás, o boom era fazer os ícones brasileiros, né? Na época dos Croquetes, aqui em Fortaleza, o Noélio fazia Grupo o Metamorfose. Então, o boom era isso. Aí depois veio o boom das americanas, de fazer as músicas, as letras estrangeiras, que foi quando eu peguei essa fase. E agora, nossa, você ganhar, esses últimos anos, em 2023, eu ganhei melhor show do ano com uma música em português. Eu sozinha no palco, com 1 litro de cachaça, fazendo Fafá de Belém, concorrendo com shows que subia, descia, balé atrás. Ano passado eu ganhei como dublagem do ano com uma música em português. Então, quer dizer, isso sabe? E isso reflete na minha estética. A Rayana falou assim, como é que tu vai? Vá com uma coisa assim, grandiosa, aquela peruca black, vermelha e tal. Não achei a vermelha. Mas eu disse assim, nossa... Aí, sendo que uma semana antes, em um show, eu fiz com a peruca black, eu disse assim, nossa, isso é massa. E isso reflete o meu momento, o meu atual momento, né? Essa na área incerta dos próximos 15, eu acho que essa possa até ser essa estética que vai vindo nesse incertos 15 anos que vem aí, né? E eu acho massa, mas isso também é muito daquilo lá que eu falei, né? Do apontar o dedo da comunidade sempre, achar que não te cobrar o novo, mas não aceitar o teu novo. Entendeu? Então, é difícil. Alguém vai ter que começar, né? Quando a gente fala dessa questão de se permitir, eu lembro que um dia desse, assim, bem recente, bem pouco antes da pandemia, o pessoal da Level me contratou pra ficar na porta da boate com o megafone falando a promoção das bebidas. E aí, como eles sabiam que eu sou doida, né, e que topo qualquer coisa, eu disse assim, o cachê é bom. Aí topa qualquer coisa mesmo? Topo qualquer coisa. Gente, fazendo pix. Delícia. O cachê é bom, os meninos, é tanto. Ótimo, maravilhoso. Tem uma consumação. Tem. Aí eu me joguei, fiquei lá na frente, gritando com o megafone. Chamou
né, a atenção de lá. Então acho que vai muita gente também se permitir, assim. E eu acho que isso vem com a maturidade, assim. Mas a partir é do momento que maturidade. você vai criando uma maturidade profissional, você vai deixando de se importar um pouco em querer se Isso, enquadrar dentro de isso. determinados, né, Isso. caixinhas, e você vai se permitindo mais e Isso. se jogando. Porque se você vê, não é nem algo novo. Antigamente já se usava muito isso. Você, Noélio, tu é louco. Aí hoje, aí pra mim, né? Pra mim isso hoje é novo na minha estética. E eu tô amando, viu? Tô amando, tá de black. É aquela coisa a alta aceitação, né? Aí vem a questão de raças, né? Nara não pode usar black. Eu escutei isso. De quem? De pessoas. Que pessoas? Claro. Nara não pode. O usar povo deve black. estar em casa Aquela tudo. confusão. Não, eu quero porque o povo deve estar em casa assim, né? Quem são essas pessoas? É um público, né? X. A gente fez um especial do Divine Vive, que foi um projeto da Camila e do Regis Moreira, que foi Amora Regis, desculpa, só chamo tudo de Regis. Enfim, que foi um escândalo, e eu fiz uma música que eu entrava de black. Nossa, fui atacado nas redes, viu? Porque na área não é preto o suficiente pra usar black. Especial, Na área não é que preto. Você fez a Ana Soares, né? Na área não é preta pra usar black. Mas eu me reconheço como um menino gay preto. Eu sou. Sim. Entendeu? Então quer dizer, aí isso me vetou, isso me bloqueou. Só usei naquela época. Que já faz o quê? Foi na pandemia, uns 3, 4 anos. Então quer dizer, isso bloqueia a gente, sabe? De uma forma. Aí vem a maturidade. Até você ter maturidade, pra você não se importar com o julgamento do outro, que às vezes totalmente é errôneo, fala mais e dele racista, né? Exatamente. do que da gente, entendeu? Então quer dizer, então hoje... Já passou também, Rayana? Passei por uma situação dessa, eu fazendo show no Órbita, né? O meu cabelo grande, ele é cacheado, igual o seu, né? É crespo, Sim. é um cabelo crespo, cacheado. E aí a menina chegou e veio militar, assim, né? Ah, porque você tá usando peruca cacheada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você é uma pessoa branca. Aí eu abri o meu celular, mostrei a foto pra ela do meu cabelo cacheado. Eu disse assim, posso ou não? Que era muito Sim. parecido com a peruca que eu tava usando. Gente, As pessoas, elas tipo assim, nem buscam, né, pra militar. Que argumento, louco, mas Querem saber se estão militando, se estão te oprimindo de alguma forma, né? Tipo assim, aí você tenta debater com uma pessoa dessas, às vezes ela não sabe nem o porquê, a história, das vezes, o na maioria porquê. das vezes. As pessoas que deixam mensagens em Instagram, essas coisas, militando, falando isso, se você for ter uma conversa mais aprofundada com ela sobre isso, não desenvolvem. Então, tipo assim, é o Ela pega ataque. aquele pedaço que tem ali pra atacar. a gente entende que todas essas lutas são precisas da visibilidade. A gente entende muito. Eu não Não é tô tirando invalidando, mérito. né? Não é invalidando. Mas eu costumo dizer que a Nara, ela não tem gênero. A minha arte, ela não tem gênero. Eu tento procurar sempre fazer tudo respeitando o outro. Né? Se tá ofendendo o outro, então eu não vou fazer. Até mesmo, como a Rayana falou, da questão de eu apresentar, você lidar com o público, você xoxar, você brincar. Se o público não tá rindo da piada, então não é piada. Entendeu? Eu entendo que hoje o momento é esse. E aí eu costumo dizer que a Nara, ela não tem gênero, a Nara, ela não tem cor. A minha drag, ela pode ser o que ela quiser. Desde que eu não desrespeite ninguém, é a minha meta, é a minha questão. Se eu não tô desrespeitando, mas é bem difícil lidar hoje em dia com a arte. Por conta de tudo isso. Aproveitando então esse momento do hoje em dia, como é que tá sendo para shows hoje, para contratantes, né? Como que funciona hoje? E se hoje, depois de todo esse tempo, levando o drag, o personagem com muita excelência que vocês levam, porque muitas pararam, muitas foram, muitas voltaram, né? Teve a Valentina, eu vi muitas voltando, Sim. né? As que ficaram no meio do caminho. Foi um sopro de esperança. Vocês hoje conseguem viver da arte, drag, né? E como que tá a cena hoje de locais pra fazer show, que chamam, que contratam? A Nara até já falou, né? Ela não consegue viver só dos shows, porque ela tem o trabalho e tal. A Rayana consegue porque já tem o... Há uns dias atrás eu fui para as redes, né, falar sobre isso. Eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque mesmo ela sendo uma fonte de renda, não é a minha primeira fonte de renda, a Nara, né?
Então eu sou uma pessoa privilegiada por isso. Mas já tive momentos da minha vida que ela era a minha única fonte de renda. E graças a Deus eu consegui, sabe, viver bem. Lógico, existe muito que melhorar mesmo. Porque 10, 12 anos com o mesmo cachê, não existe isso. Não dá pra manter uma drag assim. Entendeu? Aí o pessoal fala muito dos comparativos com São Paulo, né? Ah, mas é São Paulo. Aí porque trouxeram pra cá agora recentemente essa questão que o cachê é o mesmo cachê de lá, né? Mas poxa, São Paulo é um monte de boate e você sai de uma pra outra. No final da noite, a quantidade ela vai fazer muita diferença. Sim, com certeza. Né? E a produção vai ser praticamente a mesma, porque você só se maquiou uma vez. Entendeu? E aqui não. São poucos os locais, cada vez mais está sendo escasso. A valorização é quase nenhuma. Graças a Deus, eu falo muito de gueto, né? Isso me pega bastante, né? Porque a gente acaba voltando pros guetos, né? As saunas, graças a Deus, me abraçam e abraçam a maioria dos artistas. E agora os bares estão vindo aí com força total. Nossa, tem uma galera da nova geração, a Alfa que teve aqui. Olha aí, ela não tem nem 2 anos, 3 anos. Aí vai estar? Foi o ó. Dei spoiler. Dei spoiler. Corta. Enfim, ela já... Cara, ela é enorme. Ela veio com o projeto Escândalo, sabe? Com a visibilidade Escândalo. Eu tive o prazer de participar 2 vezes. Eu achei aquilo ali incrível. Todo artista precisa daquilo ali. Na verdade, eu tinha esquecido como é ser agraciada, porque a gente tinha isso na Divine, que era o povo todo gritando o seu nome, todo aplaudindo. E a gente perdeu muito isso, né? Por quê? Porque a gente foi para ambientes que não são para shows, que são as saunas e os bares, né? Eles vão lá para outras coisas e acabam saunas e nos boates, consumindo, né? Nos consumindo. E sauna e boates, Consumindo o nosso show, não nos consumindo. Não, mas às vezes... Também. Às vezes, enfim. Mas lá não, lá é incrível, né? Você também teve a oportunidade de ir. Você sente que eles foram pra nos assistir, pra nos Isso consumir. é legal mesmo. Sabe? Tanto é que quando o show acabou, todo mundo vai embora. Então quer dizer, e te valoriza remunerado maravilhoso, sabe assim, o seu cachê é maravilhoso. E eu acho que era pra ser a atual realidade de Fortaleza depois de 10 anos, gente. Eu vou expor aqui, R$150, gente, hoje em dia não paga e nem ida e nem volta. Entendeu? Não paga a sua produção, não paga a sua make, não paga o seu psicológico, meu amor. A terapia é caríssima. Não é verdade, gente? Eu há um certo tempo já cheguei num patamar, graças a Deus, me sinto privilegiada por isso, de dar o meu valor, né? E aí, mas colho os frutos não muito legais por não ser tão chamada, né? Mas eu prefiro ser chamada e fazer trabalhos cobrando o valor que é o meu valor, que eu acho. E que a pessoa vai pagar porque sabe que você vai entregar, do que... Exatamente, do que... Isso refém. Eu já deixei de fazer trabalhos em locais que eu fazia porque Sim. o valor não é mais... E tá certo, eu acho trabalho. que todas vocês deveriam seguir isso. De ter esse exemplo de dizer, olha, meu valor é esse, se não for por esse valor, infelizmente eu não consigo. Talvez tenha uma que consiga, né? Aí eu volto lá atrás do que eu falei, né? Graças a Deus, a minha questão com os empresários, nesses 15 anos, nesse pós-Divine, eu consegui construir isso. Porque, lógico, tem empresário que só pensa realmente no dele e te desvaloriza mesmo, e se tiver uma que cobre menos ou cobre nada, porque existem dessas, ele vai te trocar. Mas também tem empresários que, graças a Deus, que são os que eu trabalho, que pagam que eu, sabe, não, nada pá. Que eu acho que também é errôneo, porque eu acho que a valorização tem que ser pra todos, tem que pagar igual pra todos. Mas tem que partir também do artista. Se o artista se acomodar só com aquele dinheirinho ali e achar que só vai daquilo dali, é bem complicado. Mas a gente tem que entender também que isso é mercado de trabalho, né? Meu irmão foi pro Rio de Janeiro trabalhar numa multinacional, e aí com 1 ano chegou um cara recém-formado e disse, ocupa o lugar dele por mais barato.
É mercado de trabalho, né, gente? A gente está vulnerável a essas questões. Vai muito de como a gente Se impõe, né? se impõe, como é que a gente conduz ali a nossa carreira, as coisas que a gente conquista. E, infelizmente, é isso, assim, vão existir as situações boas, vão existir os Sim. bons contratantes que querem um show de qualidade, que sabem que vão te contratar porque confiam no seu trabalho e sabem que você é uma boa apresentadora, que você é uma boa performer, que você é uma boa DJ. E vai ter a galera que tá lhe contratando porque quer fazer alguma coisa arroz de festa, não tem a preocupação ou o compromisso com aquele trabalho que queira que aquele trabalho seja um trabalho de qualidade, né? Infelizmente, a noite também é mercado de trabalho, né? E aqui em Fortaleza é uma cidade que tem muitas de vocês, né? Porque assim, quando eu vou em outra cidade, tipo, vou pra Natal, ou daqui do Nordeste, às vezes eu sinto falta de ver tantas drags como eu vejo aqui em Fortaleza, assim. A cena, eu não sei se é uma impressão minha, pode ser que eu esteja errado, pode ser que lá em Recife tenha 1.500, enquanto aqui tem 500, não sei. Mas, assim, eu sinto falta, porque lá eu não vejo elas acontecendo na noite, por exemplo. É muito difícil ver uma ou outra. E aí eu fico, assim, vai na Rua das Ninfas, você vai lá, um monte de bares e tal. Por que esses bares não estão lá com as drags? Sabe? Eu sinto essa falta. E eu sei que aqui também tem muitas de vocês, que aí talvez também seja um problema de ter uma concorrência muito grande. Porque até quando eu vou fazer alguma coisa, eu fico, meu Deus, quem é que eu chamo? Né? Porque são tantas, a gente não tem como abraçar todo mundo. Possa ser que seja isso, né? Mas assim, falando da minha vivência, eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso, que contratante até louco, eu passei por a gente sempre passa, né? Todo mundo tem suas histórias. Mas eu passei por uma que eu fiquei passado, o show todo montado, com 5, 6 artistas, um corpo de baile, o contratante chega e diz, corta a metade do elenco, reduz cachê. E se não fosse o promoter, se não fosse o diretor artístico dizer... Não, o elenco vai permanecer, o balé vai permanecer e o cachê vai permanecer, não tinha saído o espetáculo. E olha que isso não é realidade, né? Isso é um aqui e um lá distante. Até porque ele poderia ter deixado, porque ele vai ganhar o dele de boa, normal. Mas não, ele pensou nas drags, ele pensou nos bailarinos. Então, quer dizer, tem empresários e empresários. A Nara falou uma coisa que eu acho muito importante, que pegou muito pra mim agora, que é a questão da vivência, né? Essa palavra, a vivência. Eu já passei por tanta situação louca que você chega um determinado momento que você não se permite mais, né? Eu hoje cobro o meu valor justamente por causa disso, assim. Eu já recebi cachê de R$50, todo de moeda de R$1, porque eu fui fazer show na New Point. E aí Pois você ainda recebeu muito, viu? Porque e era aí só um ele kit. pegou Era. Na época, Ainda Nossa, recebi- você foi muito bem paga Não lá. é? Eu lembro como se hoje foi A mais bem paga foi A mais Rayana bem Real. paga. Do New Point. Foi um Natal e eu recebi todo de moeda de R$1. Voltei pra casa com um saco de moeda, acho que era das doses. Mole, naquela época era 50 dinheiro. dias. Eu já voltei de lá com um saco de pipoca. Um saco mesmo, com várias pipoquinhas pequenas. A mais bem de paga. show. Você foi privilegiada? Foi. Eu já ouvi falar que pagaram até com cachaça. Sim, os kits Sim. maravilhosos, inclusive. Lá era. E quando eu recebi essa, tipo assim, cachaça... Porque na maioria das vezes a gente fazia show e depois a gente já vinha estressado de tudo aquilo. Aí pegava o cachê, ai meu Deus, vou beber uma cervejinha, né? Aí ia beber uma cervejinha, quando viu o cachê já tinha ficado lá mesmo. Já ficava lá mesmo. Sobrou um pouquinho, vamos aqui no inferninho, só botar uma musiquinha pra gente ouvir. Ficava o resto. Gente, todo mundo fala muito de Divine, mas o povo esquece do inferninho. É, Gente, que saudade do inferninho. era muito bom. Tinha vezes que eu passava direto. É o metanol, né? É o É, o metanol Não era Não sei, era nome. metanol? Não sei. Eu costumo dizer que É a Divine verdinho. não era só a Divine. Era. Gente, puxadinho. O entorno. Era o entorno. É, Era absolutamente verdade, tudo. verdade. A tia da caipirinha A que da tava na esquina lá, frente. O motel que tinha O na... motel. que Sim, tinha não podemos perto. esquecer do motel nem do azul, não. A da outra Regina rua. do sanduíche. Sanduíche. Então era o entorno. Tanto é que quando a Divine fechou,
Tudo acabou. É O verdade. metanol não passou 6 meses, fechou, porque... e digo até que existia uma construção social para além dos espaços físicos que eram ferninho. Era a parada de ônibus que ficava na frente. Tudo isso era Divine. É verdade. Né? Você pegar um ônibus do terminal, todos os ônibus de terminal paravam Parava lá. na frente, Na frente, porque ali era um ponto de paradas Sim, dos é verdade, ônibus no centro da cidade. Então não era só o espaço físico da Divine, era o estacionamento do lado, era o metanol, era aquele bar da esquina, era a tia da caipirinha, era aquele tiozinho com cachorro quente que hoje ele fica na frente da... Era o azulão. O azulão, gente, o azulão importantíssimo, o azulão. Então era a movimentação. Era uma caminhada boa até lá. E você beba, então, meu amor. Era uma movimentação que fazia aquilo ali Era acontecer. Isso mesmo. Qual era o nome daquele outro, hein? Tinha um azulão nessa rua de cá, vai nessa rua e aquela... Me fala, Fábio, aquele outro lá? Não, Tu não. chegou a se montar Não no sou dessa azulão? época. Não, Eu sou da época que a não me gente ia pro cheguei. motel, que ficava lá, né? Era que era o Colares, azulão. eu lembro muito disso, que eu já fui uma Colares. vez com a Colares, Camille. A gente ia pro motel. Elas iam se ia montar. Cedo, tipo 8 horas, aí se maquiava no motel, a dona no motel deixava a chave do quarto com a gente, né? A gente ia pra boate, viçava a noite toda, de manhã, voltava pro motel, se desmontava e pegava o ônibus pra... Eu já me montei no da frente, né? E deu até uma briga babada. Foi um fuá na frente, porque a gente tava esperando uma outra meninazinha conhecida da gente. Que menina? Nomes. Aí o namorado Nomes. chegou antes, um outro amigozinho da gente pegou, ficou lá com a bicha e eu no banheiro me maquiando não, que na época eu não me maquiava, esperando. Eu, na verdade, eu dei a deixa, né, que eu fiquei com vergonha. Aí a diva chegou. A diva, sabemos A que diva é chegou, uma foi diva. uma atração. Mas assim, Nara, por que você não fala nomes? Porque não vem. Todo mundo fala os nomes aqui. LL. Uma diva LL. Lohana Lizer. Existem outras. Letícia Lizer. Existem outras. Lera- A outra, Laila Lá. Que é 2 L's, né? Laila Lá. Aí Ana lá eu faço. Tem cebolinha, né? Mas é isso. Alisson. O quê? O que Pra que gente você quer encerrar. agora. Já, gente. Já. Vocês Pra deram gente uma cara encerrar. assim, então... Não, é porque Bomba. queria coisas mais, mas tudo bem. Assim, durante toda essa trajetória e hoje em dia, vocês têm alguma referência no mundo artístico, no drag? Uma pessoa que você olha, que você se inspira, que você Ou se traz? inspirou também, né? Exatamente. Durante essa trajetória. Eu costumo dizer que a Rayana é uma mistura de Cláudia Raia com Dessi Gonçalves. Tudo. Né? Abalou. Pra mim, a definição, assim, foram artistas fora do meio, né? Que eu me inspirei muito. Mas tem uma pessoa pra mim que é, assim, foi o grande divisor de águas na minha compreensão como artista, que é a Nani People. Que é uma pessoa que veio do teatro, né? A Nani é formada em teatro, é atriz. E eu amava muito a questão da Nani ser uma figura drag caricata, mas sem ter uma imagem trash. Ela falava baixarias e coisas engraçadas, glamourosíssima. Verdade. Então, ela foi pra mim uma referência dessa forma, assim, não ser uma apresentadora caricata, e isso as pessoas causavam muita estranheza nas pessoas no começo aqui, porque a Fortaleza Ceará é a terra do humor, né? E os humoristas eram todos caricatos, na caricatura trash, na caricatura espalhafatosa, às vezes um pouco partindo pro feio, né? Não pra beleza, pro glamour. E quando eu comecei a ser apresentadora, que eu brincava, me montava glamurosa, né? Fazia produções mais dentro desse contexto e falava baixarias, no começo causavam estranheza assim, nas pessoas, e depois aí eu percebi que as pessoas começaram a se acostumar e meio que desconstruiu essa história de que você tinha que ser glamurosa, ser fina e ser abusada. E eu venho de uma época que existia isso, né? As drags da geração anterior tinham esse lance de falar coisas e ter a ver com a estética,
né? Eu Sim. passei por essa desconstrução, mas pra mim a grande Tu sofreu das próprias meninas, tipo assim, preconceito, porque tu fazia o balé, fazia a dança, mas tinha aquela coisa, olha a drag, olha a caricata. Tu sofreu com isso? Eu sofri preconceito por isso, sofri preconceito pelos figurinos, porque eu era uma artista que misturava materiais e fazia coisas baratas e usava TNT, desfiava TNT pra fazer casaco de pluma, essas coisas, né? Eu sofri muito preconceito no começo por causa disso, porque todo mundo era muito Tinha que ser uma coisa muito né? chique e tal. Eu vinha do teatro, então eu trouxe isso do teatro, assim, essa questão, essa como é que eu posso dizer? Essa ideia um tanto quanto mais mambembe. A Rayana, ela é mambembe, né? Eu uso um colar de couro sado com Pérolas. colar de pérolas e vou misturando coisas, porque eu tenho isso. E você fez essa reconstrução, né? Porque como você falou no início, a Rayana era de um formato. Hoje ela já tem essa construção mambembe, né? E aí, na época, eu sofri muito preconceito. E posteriormente, essas mesmas pessoas que falavam mal de vez em quando do meu trabalho me É procuraram. as que mais consomem. Me procuraram pra fazer figurinos É as que mais consomem. mais em conta, né? E tu As minhas referências são todas de casa mesmo. Quando a Nara surgiu, a minha maior referência, que ainda é hoje, como artista mesmo, como se portar, com a preocupação que tem em cada espetáculo que faz, que monta, foi a Lohana Lais. A minha primeira referência, ela ainda é muito minha referência, mas a minha primeira referência como artista, e até hoje eu levo muito, toda vez que eu monto algum show, porque ela tem um zelo muito grande pelo personagem, né? O Thiago Max. Muito grande pelo personagem, muito. A Lohana, ela tem as vibes dela, tem todas as camadas, ela é uma drag de camadas, mas a excelência, ela sempre perdura em todas as camadas, né? E a minha referência foi muito dela. Aí com o tempo a gente vai, as referências mudam, porque a gente vai enveredando por outros caminhos, né? E pra mim, quando se trata de dublagem, que é uma pegada que eu gosto muito, um lip sync muito marcado, muito, aquele muito babado, é Noélio Mendes. Eu acho que Noélio Mendes, quando eu conheci, infelizmente, eu conheci tardio também, como a maioria das coisas da minha vida foi bem tarde, mas ainda bem que eu vivenciei muito Noélio Mendes assim, né? E aprendi muito e aprendo muito. Hoje ele não está mais conosco, mas eu passei a dizer, não, né? Isso eu digo só pra mim, porque eu acho que as homenagens, elas têm que, lógico, cada um faz do seu jeito, né? Mas não, ao meu ver, é só você e você mesmo. E eu sempre falo pra mim, quando eu subo no palco, que após a ida dele, né? Porque ele ainda permanece aqui, mas a minha subida ao palco sempre vai ser em homenagem a ele, porque ele me passou muito isso, né? Então, quer dizer, as minhas referências são muito em casa. É Lohana, é Noélio, é Camille, é Laila, né? E também existem as minhas referências dessa nova geração. Tem muita menina que é uma referência pra mim. Muitas meninas. A Alfa, por essa fome, esse tesão que ela tem pela arte, de empreendedorismo, ela é uma Anitta nossa. Ela é uma Anitta nossa, porque a Anitta é empreendedora, né? Alfa vem mesmo, viu? A Misaira também é uma referência. Talentosíssima. É uma referência, porque a Misaira, ela tá em todos os campos, sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu vi ela num programa de TV, ela num programa de rádio, ela apresentando um karaokê, ela sendo Miss. Então ela tá em todas as vertentes. Ocupando, Ela também é uma referência pra mim, sabe? Aí tem muitas meninas novatas que pra mim que é referência. Então quer dizer, eu acho que é como ela fala, né? Ela falou que a nossa arte, ela é mutante, e a gente vai agregando todas as referências pra dar um
um resultado final, né? Que foi o que você falou aí. Complementando a pergunta, a primeira contato que eu tive com a Nani foi na revista G Magazine, né? A Nani tinha uma coluna. Gente, era popular essa revista? Era Ave Maria, tem coleção e fica perguntando. As páginas tudo grudadas. Ela tinha uma coluna, era uma página toda dedicada a ela, né? E eu, quando via alguma revista, porque eu só cheguei a comprar uma, na verdade. Eu via De nas quem? Tu salas, lembra? Quero saber o nome. De quem? Alexandre doido, né? Era, Alexandre. Tão Frota. bibita. Mas quando eu ia pras saunas fazer show, eu arrancava a página da Nani. Eu tenho guardadas todas as páginas que eu arranquei Que legal. das revistas Nani. que eu ia nos Que locais. massa. Aí um dia ela tava aqui em Fortaleza, ela tava na Eu ia casa te da Aurineide perguntar. Camorupim. Aí o Aurineide, por favor, faz um favor pra mim, mostra pra Nani aí. Filmei as páginas que eu, mostrando pra ela, né? Que eu até hoje guardo essas Que legal. páginas. Eu já ia Que perguntar se legal. ela sabia, porque ela é No bem dia eu não acessível. tive, a Aurineide até disse assim, você quer vir conhecer aqui, e né? tal, só que eu tinha um trabalho no dia, não pude. Mas que ela gravou um áudio pra mim, eu fiquei emocionadíssimo. Ó, é só pra mim fechar essa questão, você também é uma referência muito pra mim, sabe por quê? Porque essa questão de não ter medo de mudanças, né? Você não tem medo de mudar, você não liga pro que os outros vão falar. Não sei se sempre foi assim, mas eu acredito que não, que a gente vai se, né, criando casca. Mas você também é uma puta de uma referência pra mim, porque você não tem medo de fazer o A gente seu. não pode xingar o convidado. Ah, tá. Puta é xingamento? Aprendi com a minha mamã Pablo que puta não é xingamento. Porque você não tem medo de ser diferente, entendeu? De você transmitir na sua arte que você é um ser humano mutante. E que a sua arte também muda, assim como a Camille também. Ela não tem medo de fazer o dela e ser atacada, né? E é difícil isso ainda pra mim, né? E essas pessoas, elas se tornam referência pra mim por conta disso. Por não ter medo. O meu diretor de teatro na época do Cefete, que foi uma escola pra mim, o teatro, né? Ele dizia, às vezes a gente ficava meio engessado pra fazer determinadas coisas, ele gostava muito de dirigir exigindo loucuras da gente. E ele dizia assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. E uma escola pra mim muito grande foi fazer espetáculo infantil. Você passou pelo Princípios agora, Sim. né? Gente, fazer espetáculo infantil é a melhor escola que você pode ter artisticamente, assim. Porque a criança, ela vai subir no palco, ela vai interagir, ela vai perguntar o que é que o seu personagem é, e você tem que E ela vai te dar improvisação. atenção, né? Porque ela fica curiosa ali. E é totalmente diferente você fazer uma comédia, você saber que aquela piada tá pronta e o público vai reagir, vai rir. Mas a criança, ela vai se intrometer no seu trabalho. E eu acredito que esse meu se jogar vem muito dessa experiência de ter trabalhado com espetáculo infantil. Né, de ter medo e fazer com medo mesmo, porque você faz sem ou com. Então é melhor fazer com medo do que não fazer. Gente, é o seguinte, a gente agora tem uma bomba. Conta, Alisson, qual é a bomba? A bomba é que a gente vai agradecer primeiramente ao Café Icaraí, que tá aqui com a gente nessa empreitada do Conversa Viada, né? Nos dando todo o apoio, o alicerce. E a gente é muito grato por isso. Então conheçam o Café Icaraí, busquem nas páginas, Instagram, as localizações, porque aqui é perfeito. Está na estrada ou no corre do dia a dia? Faça uma pausa no Café Icaraí. Aqui você encontra um delicioso café da manhã, almoço caseiro, lanches variados e aquele cafezinho fresquinho que dá toda energia para continuar. Tudo isso com um atendimento rápido e um ambiente acolhedor. Somos mais que um café, somos o seu posto de conveniência completo para qualquer hora do dia. Café Icaraí, sendo feliz hoje. Agradecer também à Secretaria de Cultura do Estado de Ceará, através do edital de Arte e Cultura LGBT. E agradecer a essas duas maravilhosas. Dizer que, falando de referências, vocês duas são referências, né? Em tudo, no que fazem, dublagem, apresentação, em Miss, um dos maiores títulos hoje, que é o Top Gay Ceará, né? E aí, agradecer muito a presença de vocês sabem aqui, né? Eu fiquei muito feliz quando eles falaram que vocês viriam, né?
Não, vai na área, ai não, eita. Eu, quando vi a logozinha nas redes sociais, disse assim, cadê o convite? Cadê o convite? Cadê o convite? Cadê o convite? Aí o Xaxá pegou, oi, boa noite, eu disse assim, já aceito. Mas eu E esse esperei ele projeto escrever. já é bem antigo, né, A Fábio? gente tá, essa ideia é de 2019. Então, em 2019, eu já tinha criado o canal e tal, pra poder não perder o nome e tudo, né? E aí, depois a gente não tava conseguindo fazer, porque a gente queria fazer só entre os amigos. Não, vamos sentar lá em casa, bota na sala, bota o celular pra coisa aí e começa a conversar. Aí vai ser assim. Aí, depois, em 2023, a gente fez no teatro, a gente fez 2 apresentações ao vivo, que foi muito legal. E aí a gente, não, vamos tentar, vamos ficar tentando até que dá certo. E agora deu certo. Deu. Que massa. Mas obrigado. E a gente gostaria que vocês passassem os contatos de vocês para contratantes, né? WhatsApp, telefone, Instagram. Instagram, no Instagram tem tudo. Aparecer embaixo na legenda. Vai aparecer, Vai olha. aparecer, pronto. Então vocês acessam o Instagram, seguem Rayana Raelvac, RAYANNA-RAYOVACK. Tem toda uma numerologia. É importante, amor, viu? Tem a numerologia que eu aprendi com a irmã do Google Liberato. Principalmente o nome de vocês, porque os nomes de vocês são sempre 3Y, 42X. Não, mas isso é Mas o meu, de numerologia fato, mesmo. tem numerologia. Mas o meu também veio com essa linha de numerologia que eu aprendi com a Anitta. Quando tu nasceu, a Anitta já existia? Eita. É. Foi Nasceram acho que juntas, foi em 2010, eu acho, eu acho. Foi na caneta. tempo da Dua Lipa pra cá. Bem doida, bicha. Bom, do tempo da Kelly Key. Por isso que ela botou os Y. Ai, foi. Essa cantora. É do Babo Baby, né, eu acho. Não, então vamos. Ah, vai lá. Sim. Quem quiser me encontrar nas redes, conhecer meu trabalho, contratar, enquanto a agenda estiver aberta, né? Que eu acho que vai dar uma secada aí na agenda. Na área Viton.oficial, tá lá todos os vídeos. Tem um canal no YouTube. E lá tem o contato do Jorge também, que é importante conhecer o garoto. O Grider. Né? Pede foto de sem maquiagem. O WhatsApp amarelo. Hoje não precisa mais pagar a internet, tá tudo paga, tá bom, Mônica? Pra aquele lá, tá bom, Mônica? Tá solteira? Hã? Tá solteira? Oi? Não fumo, graças a Deus, esse vício eu não tenho. Ei, vamos encerrar então com um brinde. Vamos. Quer dizer, aqui de falar. Um brinde Agradecendo a vocês. Muito obrigado. a vocês, a arte que vocês trazem. Muito, muito, muito obrigado. Axé. Oi, meu nome é Marcos Bros e eu vim contar pra vocês aqui do Conversa Viada um fato que aconteceu comigo nas noites de Fortaleza, nas noites de boate aqui de Fortaleza. Quando eu era bem novinha, pobrinha, a gente ia pra boate, né? Como vocês sabem, não existia Uber, não tinha essa facilidade que tem hoje. Aí era certo, o último horário do Conjunto Ceará era 12h30. Tava eu e uma amiga minha. Aí a gente foi, curtiu tal hora, vamos embora. Aí tava muito bom lá, ficamos fazendo hora lá fora. Aí a gente debandou pra Tristão Gonçalves. Quando a gente chega lá, o último ônibus passa. Aí as gatinhas lá, tudo na parada, ficamos lá, né? Eu e ela. Não, vai vir um. Nada. Quando de repente, um toró de já não bastava a humilhação de pegar o ônibus, tome chuva. Aí as gatas lá na chuva, ó. Ficamos até 3 horas da manhã esperando o nosso belo bus para ir para casa. A vida das gays não é fácil. Não é fácil. Meu nome é Felipe Nascimento. Quero vir aqui contar um pouco da minha experiência na noite de Fortaleza, LGBT de Fortaleza. E para dar início, assim, além das baladas privadas, né, que são as boates, as festas fechadas, as raves, existia em Fortaleza, nos anos 2000, um movimento muito bacana que eram as praças, né? Então, assim, eu acho que me lembro o primeiro espaço LGBT, de efervescência da noite LGBT, para mim, foi na minha adolescência na Praça da Gentilândia, onde a gente saía do colégio, né, ali do ensino médio, e ia para as praças. E eu lembro do impacto que isso tinha, assim, que teve na minha adolescência. Eu era muito medroso, para mim tudo era muito novidade, ver 2 homens se beijando, ver aquela liberdade, né,
aquele anseio por liberdade, que eu sou de uma geração talvez pós-ditadura militar, então a gente estava ali sedento por liberdade, sedento por quebrar barreiras e tal, que já havia sido quebrada muito pela geração anterior, mas a gente estava ali em busca dessa autoafirmação. E eu lembro que uma das coisas que aconteciam muito nesses encontros eram batidas policiais. Então sempre a gente terminava o rolê com batidas policiais expulsando, e no outro dia tinha reportagem nos programas policiais das mais absurdas possíveis, né? Com discursos homofóbicos, discursos conservadores, que basicamente eram: gays subvertem a ordem e se beijam em praça pública, afrontando a família, os costumes. Era mais ou menos esse discurso. E aí não tem também como lembrar da saudosa Boate Divine, que foi o primeiro espaço fechado, privado, que eu tive contato. E aí quando eu adentrei a Divine, que era um sonho, eu comecei aí a frequentar a Divine antes mesmo da maioridade, mas sem entrar. Eu lembro que eu era acompanhado do saudoso amigo Noel Mendes, eu tinha por volta de 14, 15 anos, e eu ia pra boate com ele e ficava na frente da boate, conversando com ele, a Lena Oxa, né? Então eu já dei início nesse universo que eu amo tanto, que são e que eu fiz tantas amizades, são as drags, os transformistas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer muitos deles, né? E transformistas esses que são meus amigos até hoje, que são colegas meus até hoje. E eu achava muito interessante. Eu ia todo domingo, eu ficava naquela expectativa, terminar aqui, depois da missa, a gente ia pra boate. E aí eu ficava na frente da boate, conheci muita gente, e aquela conversa, e aquele encantamento, né, de ver pessoas com tanta liberdade e vivendo da forma que eu queria viver, né? De poder se expressar publicamente, de viver os seus amores, as suas loucuras. E mesmo não entrando na boate, foi muito impactante também esse início, né? E aí logo depois, com 18 anos, eu lembro que no dia que eu completei 18 anos, eu fui pra boate Divine. E aí não precisa descrever, né? Quem conheceu a Divine, você vai saber que é um dos melhores rolês LGBTs da cidade de Fortaleza, onde a gente conseguia ali reunir de tudo que você possa imaginar, né? Assim, a diversidade em si, né? Tinha desde da bicha da periferia, que talvez não tivesse tanta condição de estar ali, embora fosse barato, fosse acessível, da bicha empresária, que arrotava arrogância, mas que todo domingo estava ali no pagodão. Então assim, basicamente essas foram as minhas experiências aí nos rolês. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alex e eu tô aqui a pedido do Conversa Viada para falar sobre o primeiro lugar gay que eu fui na vida. Bom, eu tava lembrando aqui, eu tinha uma amiga, na época eu tinha por volta de 16 anos, e foi na época que a gente tava ali se entendendo, né? E ela me convidou para ir no Benfica, que era um barzinho que tinha ali do lado da Gentilândia. Eu conhecia como Bar do Japa, né? Nem sei se era esse nome mesmo. Mas aí a gente meio que fugia de casa numa sexta-feira à noite pra ir lá para aquele bar. E eu me lembro que era tudo assim muito intenso, porque nós dois éramos incubados, né? Ninguém sabia no bairro, ninguém nem podia saber, nossos pais, Deus me livre então. E aí a gente ia ali pra sexta-feira, pegava um ônibus, ia bater no Benfica, né? Na época eu morava na Calcaia, então era um pouquinho meio que uma viagem, né? E aí a gente ia pra lá, eu me lembro que a gente chegava ali na Praça da Gentilândia, comprava um cigarro black, nem sabíamos fumar, mas o importante era dar o close. E eu me lembro a primeira vez que eu beijei um menino ali, então pra mim foi um misto de sensações, né? Aquela coisa do desconhecida, aquele medo, aquele pavor e ao mesmo tempo, né, aquele sabor de novidade, né, de liberdade, né? E era muito massa ver que tinha pessoas ali que já se sentiam elas mesmas, né? E ali naquele momento era onde eu poderia também me sentir eu mesmo, né? Então era assim, surreal. Foi incrível essa primeira experiência. Olá, meu nome é Marco. O primeiro lugar gay que eu frequentei foi o Meio do Mundo, um bar na 13 de maio, em 1997, há alguns anos atrás.